Boa noite, paz do Senhor. Amém. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Assim, Jesus te ama. Eu te amo também. Se ainda não consigo te amar plenamente, eu estou trabalhando para isso, para te amar cada vez mais. Como é bom, né, amados? Ter um tempo assim de ver o que Deus está fazendo no meio da sua casa, né? Amém. Glória a Deus por isso. Quem pode aplaudir a Jesus por tudo que Ele tem feito, né? O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quero te convidar para o dia 13 de junho, dia 12 de junho, ainda é o dia dos namorados? Aí você vai comprar um presentão para sua esposa, para seu marido, para sua noiva, para seu namorado. Vai ver o Brasil ganhar, né, da próxima. E na sexta-feira seguinte, dia 13, a partir das 20 horas, nesse dia vai ter algum curso? Vai ter algum curso nesse dia 13 de junho? Alguém lembra? Se tiver um curso, logo depois do curso, o curso vai das 8 às 10, nós vamos ter aqui um período de vigília, de adoração e intercessão ao Senhor. Em agosto nós vamos ter aquele evento chamado Adorando em Família, e nós temos uma expectativa muito grande do mover de Deus para esses dias. Amém. Mas nós queremos regar aquele evento com as nossas orações, com a nossa intercessão, e você é nosso convidado para estar aqui, ou a partir das 20 horas no curso que haverá, vai ser informado, mas certamente a partir das 22 horas nós teremos um tempo aqui de buscar o Senhor, de derramar o nosso coração diante dele, mais ou menos como nós fizemos aqui, né, Paulinho? É coisa boa, né, Paulinho? É bom demais, Jesus é bom. Nós vamos ter o dia 28/6, não sei se ainda está aí na mesa, o encontro de intercessores, vai ser a partir das 15 horas, está aqui também, né? Temos também encontro de homens, que vai acontecer, você quer colocar, Camilo? O encontro de homens agora é dia 7 de junho, então só quem é homem diz assim, amém? Amém! Bom, agora você vai dizer amém depois do que eu falar, eu estarei lá. Amém! 7 de junho, e nesse dia também será passado um filme que a igreja ajudou a produzir, né? Um filme evangelístico que vai ser veiculado durante a Copa, que fala sobre a exploração sexual infantil. É um desafio, a igreja foi participante da produção desse filme, e logo após o encontro de homens, aí nós teremos essa sessão de cinema, que é aberta para toda a igreja. Nós vamos confirmar ainda o horário. Já sabe o horário, Wagner? Você sabe o horário desse filme? 20 horas. 20 horas? Obrigado, Bruno. 20 horas, e tem um custo, né? Quanto que era mesmo? É R$5 mais um quilo de alimento não perecível. R$5 mais um quilo de alimento não perecível, exceto sal, né? E vai ter pipoca. A pipoca está inclusa nos R$5, né? Então, venha com a sua família, venha para dar uma olhada nesse filme, isso no dia 7. E no dia 28 de junho, então nós temos um encontro de intercessores. Estará conosco aqui a pastora Liane Dias, que é lá de Recife, é isso mesmo, né, Oswaldo? Ela é de Recife, uma profetisa, uma mulher que tem uma palavra de Deus, que abençoa muito a igreja. Então você é convidado para esses eventos. Tem mais algum recado? Por favor. Free Fall, que é nessa semana agora, nessa próxima quinta-feira, né? Você que quer praticar o seu inglês, você que já fala inglês, você que gostaria de aprofundar mais, venha nessa reunião que começa às 20 horas da quinta-feira, é essa semana agora. Mais alguma coisa? Muito bom. Cadê a Mara? Mara, está aí? Mara, podia ficar em pé um pouquinho, só o pessoal te conhecer? Te conhecer, né, mano? A Mara é a responsável por esse trabalho que a igreja está desenvolvendo, né? 251-3142. Se você precisa de uma oração, e às vezes você não encontra com alguns pastores, ou você quer ouvir uma mensagem, ou você sabe de alguma pessoa que necessite de uma palavra, de uma mensagem, peça para ela ligar nesse 3251-3142. Ela vai ouvir uma mensagem e ela vai poder deixar um pedido de oração ali. Depois a Mara vai estar
estará resgatando essas ligações, anotando as necessidades, orando por isso e aquilo que eventualmente vai desencadear algum processo de visita, etc., e a pessoa vai ser alcançada. É isso, né, Mara? Amém? Então, mais um trabalho que a igreja está oferecendo para aqueles que necessitam de uma palavra de alento. Mais alguma coisa? Não, agora não. Aleluia. Prometo que não passo das 9h30, bom? Brincadeirinha. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, é brincadeirinha, pastor. Brincadeirinha. Pastor brinca muito. Queria que você abrisse comigo a palavra em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler 2 textos, depois eu vou projetar alguns textos para nós meditarmos naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E cremos que o Senhor vai falar mais um pouco. Ele já tem falado tanto, né? Como Ele tem falado nessa noite, através da adoração, através dos testemunhos aqui dos adolescentes, como o Senhor já falou. Mas Ele quer falar mais, Ele quer falar que te ama mais ainda, Ele quer falar que Ele tem um apreço diferente por você. Você é único para Ele, você é singular. Diga para a pessoa que está do lado assim: você é o filho predileto de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, que eu sou filho predileto de Deus. Mas pastor, eu tenho 7 bilhões de pessoas no planeta, e cada um é o filho predileto de Deus, porque o coração de Deus é infinito, cabe todos os 7 bilhões e mais outros tantos bilhões que forem contados. Você, nesse caso, é único para Deus. Deus, quando olha para você, vê uma pessoa, vê apenas você como você é, te ama do jeito que você é, quer transformar algumas coisas na minha vida e na sua vida, mas a grande verdade é que Ele te ama do jeito que você é. Quem diz amém? Então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Quem gosta aqui de bolo? Todo bolo tem uma receita, não tem? Tem uma receitinha, um tanto disso, um tanto daquilo, um pouquinho de farinha de trigo, ou outro tipo de farinha, um pouquinho de açúcar, vai ovo, às vezes não vai ovo, vai leite, às vezes vai água, vai açúcar ou adoçante, no meu caso, tal e qual, esplenda, alguma coisa desse tipo. Mas são vários ingredientes. E aqui nós temos um bolo chamado vida cristã, e Paulo nos dá alguns ingredientes que fazem parte de maneira incisiva, de uma maneira importante na vida cristã. Então preste atenção nessa receita de Paulo aqui, a partir do versículo 3, assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas... Primeiro ingrediente da vida cristã, tribulações. Aleluia. Sabendo que a tribulação produz o quê? E a perseverança produz o quê? E a experiência? A esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você consegue imaginar aqui uma listinha, uma receita que contém aqui como ingredientes tribulações, perseverança, experiência, esperança e clareza de objetivos, né? Clareza de visão. Não traz confusão. Você pode estar no meio da coisa mais caótica, e você tendo esses elementos e a vida de Jesus em você, não há confusão. Quem pode dizer amém? Esse aqui, digamos assim, essa aqui é a receita de Paulo. Agora vamos ver a receita de Pedro, lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro é bem no final do Novo Testamento. Se você for lá no Apocalipse e retornar algumas páginas, você vai ver Judas, João, Pedro. Então voltando, né? Apocalipse, Judas, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, aí 2ª de Pedro. Capítulo 1, versículos 5 em diante. Aqui a receita do Pedro. A receita do Pedro tem um pouquinho mais de ingredientes, mas alguns ingredientes são comuns. Por isso, a partir do verso 5, quem achou, diga amém. Amém. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé, o quê? A virtude ou a bondade, e a bondade o quê?
Bondade, conhecimento. E é o conhecimento o quê? Domínio próprio. Se você não grifou na sua Bíblia, grife domínio próprio. E ao domínio próprio, grife a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Pois se em vós houver estas coisas, um pouquinho só, o que diz aí no seu texto? Em abundância, e se em vós houver estas coisas, quais coisas? Diligência, fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Se em vós houver estas coisas em abundância, em grande quantidade, em profusão, não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Algum tempo atrás eu ministrei aqui sobre uma palavra muito importante. Podemos começar a projeção? Será que a gente vai conseguir usar isso? Vamos ver. Eu queria recordar algumas coisinhas sobre essa palavra tão importante das nossas receitas aqui. Se você for cruzar uma com a outra, você vai ver que alguns elementos são comuns, e um elemento comum dessas duas receitas que fazem parte da vida cristã é essa palavra. Diga comigo: perseverança. E eu vou pedir várias vezes para você dizer o seguinte para a pessoa que está do seu lado: persevere, irmão. Persevere, irmão. Mas assim, acho que a gente podia colocar um sotaque mais interiorano, né? Persevere. Por que não, né? Persevere, irmão. O que é perseverança? Né? Vamos ver o que o dicionário nos diz a respeito disso. Pode mudar, acho que não consegui usar aqui. Peraí, desculpa. Dá para vocês lerem aí? Diz assim: perseverar é conservar-se firme e constante, continuar a ser ou ficar, continuar, perdurar, persistir, permanecer sem mudar ou variar de intento, manter a rota, ou seja, constância, né? Seguir em frente, continuar, perdurar, persistir, permanecer sem mudar ou variar de intento. Esta palavra perseverança, ela é uma daquelas palavras basais para a nossa vida, uma daquelas palavras que tem que fazer parte da nossa vida, não só como palavra, mas como atitude de perseverar, atitude de continuar, atitude de não mudar o rumo, de não mudar de rota, de continuar firme. Amém? Quem diz amém essa palavra? Amém. Se nós perguntássemos aqui ao Adrian e ao Paulinho há um ano atrás, mais ou menos, e os adolescentes? Ei, Paulinho, qual seria a palavra? Falei, dia, filho, né? A coisa estava assim, mas o que aconteceu com o Adrian, com o Paulinho e com outras pessoas que vieram para somar esse grupo? Eles perseveraram em orar, em buscar a presença de Deus, em crer que Deus está fazendo uma grande coisa no meio dos jovens, dos adolescentes, e que a igreja vai ser muito abençoada com eles, e está acontecendo, porque eles diga para o seu irmão: persevera. É claro que a palavra perseverança tem todos esses significados e tem muitos sinônimos, mas na Bíblia nós vamos encontrar o melhor sinônimo para essa palavra, que é a palavra... Opa, vamos lá. Alô? Tem alguém aí? Não vai. Me ajuda aí. Isso. Paciência. Quem já reparou que a gente vive numa geração impaciente? Quem aqui é como eu, que detesta trânsito móvel? Você também? Cara, abre o semáforo e aí o cara vai rápido, certo? Não. Primeiro ele olha para um lado, do outro, vê se não tem uma vaca passando. Aí ele engata primeiro, olha para trás e sai. Quando você vai passar, o sinal já fechou para você. Aí você fica feliz da vida. Aleluia, obrigado, Senhor, por essa aprovação. Amém. Quem aqui gosta de ficar na fila de banco? Não é uma delícia? E aí você vê aquela pessoa que é contratada pela empresa com mais de 65 anos, chega assim na sua frente com um calhamaço de títulos para pagar, e você ali só tem uma continha que você tem que pagar. Mas não aconteceu com você, só comigo que acontece. E você fica feliz da vida por causa daquilo, né? E no supermercado, então?
né? Você chega lá, tá, tô fechando. E a gente fica impaciente, sim ou não? Sim. Mas a paciência é o sinônimo de perseverança. Sabe o que não é sinônimo de perseverança? Resignação. Você fica lá assim, mas assim mesmo, né? É tudo ruim mesmo, né? Eu sabia que não ia dar certo. Oh dia, oh vida, nossa. Já ouviu falar do crente hard haha? É aquele que nunca tá bom. Isso não é perseverar. Resignação não é perseverar. Perseverar é prosseguir. E na palavra de Deus, nós temos alguns textos que nos ajudam a entender que nós devemos perseverar em várias frentes, né, em várias direções. A vida toda do cristão é uma perseverança em fazer o bem, em buscar as coisas boas, em estar ajudando ao próximo, em estar fazendo as coisas que o Senhor quer que faça. É claro que nós não devemos perseverar no erro, óbvio, né? Não devemos perseverar no engano, não devemos perseverar naquilo que não é de Deus, naquilo que Deus não falou. Se Deus não falou, esquece, não persevera nisso. Mas se Deus te deu uma palavra, continua nela, abraça ela, agarra naquela palavra, vai em frente, porque é a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, e se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Quem diz amém nessa palavra? Diga ao irmão do seu lado, persevera. O primeiro texto diz assim, é Mateus capítulo 13, versículo 13, diz assim, na perseguição, diz assim, por favor filho, eu não consigo mudar. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Jesus falando com seus discípulos. Olha pessoal, está muito gostoso aqui, né? As coisas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos andam, os coxos vêm, né? Os cegos vêm, os coxos andam, os pães são multiplicados, mas sabem de uma coisa, vocês serão odiados por causa do meu nome. Amados, é claro que nós vivemos um contexto muito diferente hoje, né? Culturalmente, politicamente, socialmente, vivemos diferente, mas existe uma perseguição no mundo espiritual contra mim e a sua vida. Você sabia que quando você nasce, você tem uma fotografia 3x4 lá no inferno? Inimigo de Deus. Com o passar do tempo, você vai tendo experiências com Deus e aquele retratinho vai ficando maior. Quando você diz, Jesus entra na minha vida, aí tem um pôster, inimigo de Deus. Depois, quando você entra no ministério, tem um outdoor lá, né, pastor? Mas hoje, sendo pastor Welton falou, você pode fazer do diabo uma barata ou um Godzilla. Para o Senhor, ele será sempre uma baratinha. Você não pode pisar. Diz Romanos 16:19, diz, o Senhor vai esmagar o inimigo debaixo dos vossos pés. Mas é o Senhor quem esmaga. Quem diz amém essa palavra? Amém? Diga ao irmão, persevera. Nós não somos perseguidos politicamente, nós não somos perseguidos com o risco de irmos para a cadeia por sermos cristãos, mas somos perseguidos porque o mundo está aí querendo nos atrair com as suas armadilhas. Então nós temos um outro tipo de perseguição, uma perseguição para sair do caminho de Deus, uma perseguição para gostarmos mais das coisas desse mundo do que das coisas de Deus, para estarmos mais atentos aos prazeres deste mundo do que estar na presença de Deus. E essa perseguição é muito difícil, porque ela é meio tênue, ela se confunde no nosso dia a dia. Então não é nada errado de você ter coisas boas, não é nada errado de você ter boas coisas para você, de você ter dinheiro, enfim, nada errado. Tinha um pastor que dizia o seguinte, miséria não se divide. Então é bom que você tenha coisas para dividir, né? É bom que você tenha coisas para dividir. Quem diz amém essa palavra? Mas olha, juntamente com essa bênção que Deus nos dá no nível material, vem essa perseguição. Você pode ficar muito mais feliz se você tiver mais disto ou mais daquilo, se você agir disso. Entende? É uma perseguição diferente, uma perseguição branca, é uma perseguição muito mais sutil e que nos leva para longe de Deus. Diga para o seu irmão, persevera. Um outro versículo que fala para nós perseverarmos é em fazer o bem. Romanos capítulo 2, versículo 7. Por favor, Camila, diz assim: dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem
procuram glória, honra e incorrupção. Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico assim, nossa, a gente faz o bem para tanta gente, e tanta gente pisa na bola, né? Uma vez a gente fez um mutirão para construir a casa de uma pessoa da igreja. Não era aqui nessa igreja, aqui não acontece isso, graças a Deus. Aí compramos um terreirinho para ele num determinado lugar, e construímos a casa para aquele casal que estava chegando à igreja, e eles ficaram felizes da vida, e a igreja ficou feliz da vida. Passou um mês, o que aconteceu? Vendeu a casa. Ei, Luiz? Dá vontade de matar um pouquinho só, né? Não matar muito. Mas nós fizemos o bem, está nas mãos do Senhor. Quantas vezes você ajuda uma pessoa e aquela pessoa, ao invés de aproveitar aquilo que você está fazendo na vida dela, ela só usufrui daquilo, e no primeiro momento ela volta para onde ela estava, ela volta para os vícios, ou volta para a vida pregressa, ou a vida dela se torna difícil. Quantas e quantas vezes, né, pastor? Nós fôssemos listar assim, quanta gente a gente já ajudou e não virou, né? Mas isso não vai fazer com que nós desistamos de amar, que não vai fazer com que nós paremos, isso não vai fazer com que a gente desista, mas nós vamos perseverar em fazer o bem, nós vamos perseverar. O cara pode vir aqui com uma hora 171, ele vai sair com um alimento, ele pode vir aqui contar aquela história mais cabeluda que você, mas ele vai sair abençoado. Quem diz amém? Amém. Diz para o seu irmão: persevera, irmão. Eu queria que você colocasse Efésios 6. Outra coisa na qual nós devemos perseverar, passando rapidamente: orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Outra coisa que nós temos que perseverar é na oração. Na oração. Sabe, muitas vezes nós não recebemos a bênção porque nós não perseveramos orando diante do Senhor. A gente começa a orar: Senhor, o Senhor diz que é a vontade dele que você tenha aquilo, que aconteça aquilo, que aquela coisa venha a ser daquele jeito que você vai orar. E aí você faz a primeira oração e vai, e ora, e chora diante de Deus: Senhor, meu Deus, passa uma semana então, né, Senhor? Aí passa 15 dias, passa um mês, Senhor, tu sabes. A gente esmorece, e a palavra diz que aí a gente não recebe, porque o Senhor ama nos abençoar, mas Ele deseja que nós o façamos, nós o busquemos e façamos isso de todo o nosso coração. Então Paulo, ele diz assim: perseverai na oração por todos os santos, perseverai na oração, naquilo que Deus falou para você que Ele vai te dar. Persevera nisso, persevera, continua batalhando, continua clamando, continua lutando por aquilo que Deus falou que vai te dar. Se Deus não falou que vai dar, não insista. Mas se Deus falou no seu coração que aquilo é vontade de Deus, batalhe, continue. Quantas e quantas mães, né? Seus filhos deixaram sua casa, caíram no crime ou caíram no vício, e essas mães começaram a orar de joelhos. Esses homens hoje são pastores, são missionários, são pessoas que levam outras pessoas para o Senhor. Quem diz amém essa palavra? Quantos lares destruídos, e as pessoas colocaram os seus joelhos no chão e começaram a clamar, e o Senhor resgatou aqueles lares. Quem diz amém essa palavra? Perseverar, diga comigo: persevera, persevera. O que mais? Muito bom. Gosto muito do texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Eu acho muito doido esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele diz assim: tende por motivo de grande gozo passardes por o quê? Tiago, fala sério, né? O negócio de passar por provação não está com nada, cara. O negócio é bênção, é carro novo, é casa nova,
emprego, empresa, não sei o que lá e tal. Vocês não estão vendo nenhuma propaganda disso por aí, não, né? Vocês estão ouvindo sempre que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é tribulação. Vocês estão ouvindo direto isso, né? Vocês não estão ouvindo. Venha para cá, porque aí você vai ser abençoado, seus problemas financeiros serão resolvidos, glória a Deus, aleluia. Não, diz aqui, Tiago, e meio irmão de Jesus, está dizendo o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve o quê? Perseverança. Quantos aqui querem ser perseverantes? Deixa eu ver. Você levantou a mão, fica com a mão erguida aí. Olha só o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte: que você vai ficar alegre com as tribulações pelas quais você está passando. Quem sabe? Quem vai dizer obrigado, Jesus? Pelas tribulações. Aleluia. Sabe por quê? As tribulações desenvolvem a perseverança. Olha só que legal, eu gosto muito disso. A perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros. Diga comigo, maduro. E completo. E não tendo falta de coisa alguma. Aqui o Tiago, ele dá uma personificada na perseverança. E é como se a perseverança fosse uma espécie de professora, como se fosse uma educadora, como se fosse alguém que estivesse ali ao seu lado, né, com aquela reguinha. Quem já estudou piano no século passado, lembra que estudava piano? A professora ficava com uma varinha assim: está errado, está errado. Ele dava uma batidinha assim: não, é assim e tal. A perseverança, ela é uma educadora, ela é uma discipuladora, uma disciplinadora. É aquela que vai te ajudar a compreender os porquês dessa vida. Quantos de nós aí temos muitos porquês, né? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Se você perseverar um pouco mais na presença de Deus, todos esses porquês cairão por terra, e você vai entender que é para que nós sejamos maduros, para que nós sejamos completos e que nós não tenhamos falta de nada. Precisamos perseverar na presença do Senhor. Diga comigo, persevere. Mas tem algo que eu queria grifar nessa noite, que eu não tinha falado ainda da vez passada. É que nós podemos perseverar porque o nosso Deus é um Deus perseverante. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Você pode fazer o que você quiser de errado, não vai fazer, em nome de Jesus. Mas vamos supor que aconteça um desastre aí na sua vida e você dá uma escangalhada na sua vida espiritual. E obviamente, quando acontece isso, as coisas materiais também se deterioram. Quando você deixa de buscar a Deus, as coisas materiais também se deterioram. E o fruto final disso é você ir para a rua, você ser um morador de rua. Não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Você sabe que o amor de Deus continua o mesmo do que aquele enquanto você estivesse aqui ministrando como eu, como Paulinho, como pastores. Deus ama tanto aquela pessoa quanto a mim, incondicionalmente. E é o primeiro sinal de um desejo de mudança. O Senhor traz aquela vida, começa a restaurar, resgatar. E a palavra diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira casa. O filho pródigo recebe uma festa, o filho pródigo recebe honra, recebe vestimentas. Esse é o nosso Deus. Deus é perseverante. Deus perseverou com você. Se eu olhasse para o espelho agora, eu diria: você não merece, mas o Senhor acreditou que você pode ser alguma coisa na vida dele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: persevera, persevera, porque Deus é perseverante na sua vida. O Senhor persevera na minha e na sua vida. Ele diz isso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o que está escrito lá? Tendo por certo, dá para vocês verem aqui comigo? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Isso é perseverança de Deus ou não? Quem aqui que nunca deu uma mancadinha com Deus?
Hoje não. Assim, hoje não. Não dei uma só. Deus continua te amando. Deus continua querendo que você seja um sucesso, que você seja abençoado, que você seja aquele filho, aquela filha, cheio de alegria, porque nós vimos hoje de manhã que a alegria do pai é ver o filho feliz, a alegria da mãe é ver o filho feliz, e o nosso pai não é diferente. Quando você está feliz, o nosso Deus também está sorrindo. Quem vai dizer amém? Amém. Então Ele persevera com você, então ele nos ajuda, Ele perseverando e eu e você perseverando, fazemos um time de sucesso na presença dEle, a glória toda para Ele. Ele diz também lá em Hebreus capítulo 13, pode colocar para mim, por favor: não te deixarei, nem te desampararei. Há uma versão expandida desse versículo assim: não, nunca, jamais, de forma nenhuma te deixarei e nem te desampararei. É como se tivessem 5 condições, como se tivesse a mão do Senhor aberta, e você ali, você está nas mãos do Senhor. Faz assim com a sua mão, por favor. Agora imagina você, essa é a mão de Deus, e você está nessa mão de Deus. Não, nunca, jamais, de maneira nenhuma, nem te deixarei, nem te desampararei. O Senhor tem você nas suas mãos. Feche assim, com todo carinho, traz o seu coração. É assim que Deus faz com você. Amém. Você é singular, você é único. Amém? Então, nós podemos perseverar porque o Senhor persevera por nós. O Senhor persevera em nos amar. Perseverar significa continuar, manter o ritmo, manter o andamento, manter a rota. É quando você vai pegar um avião, aí no avião ele coloca ali um endereço, né? A rota é tal, e não muda daquilo, a menos que venha uma ordem de cima para você mudar de direção, senão você continua nessa rota. O seu barco, o barco da vida, Deus fala: segue por aqui. Você seta aquela nota, aquela rota, você ajusta aquela rota e não muda, quer sejam as dificuldades que tenha, você continua em frente. Quem diz amém nessa palavra? Ele persevera. Agora tem uma coisa que eu queria convidar você a pensar sobre perseverança. Será que alguns irmãos podiam trazer esse quadro até aqui, por gentileza, né? Dois irmãos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Vanderlei. Coloquem aqui, por gentileza. Abram comigo, ou melhor, não precisa nem abrir, já está aqui projetado. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Obrigado, irmãos. Cara, espera. Está retinho aí, pessoal? É que eu tenho toque, se não estiver retinho. Dá a impressão que você está mais alto, né? Mais alto. E agora? Está retinho? Dá um nível. É toque isso. O pastor Kelso e eu fazemos uma dupla maravilhosa nisso aí. Irmãos, quantos aqui, deixa eu saber de vocês, tiveram uma pessoa ou mais de uma pessoa que chegou para você, essa pessoa chegou para você e disse assim, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seu pai, pode ter sido um parente, pode ter sido alguém estranho, assim, eu queria te falar de Jesus. Quantas aqui tiveram uma pessoa, duas pessoas? Levante a mão. Quem aqui ouviu falar de Jesus através de uma pessoa? Obrigado. Quantos aqui ouviram falar de Jesus pela televisão e aceitaram Jesus pela televisão? Teve alguém? Quantos aqui ouviram falar de Jesus pelo rádio e aceitaram Jesus pelo rádio? Pô, que legal, irmão. Você ouviu? Bacana. Quantos, obrigado, querido. Quantos aqui foram a uma cruzada ou a um lugar de evangelismo, pode ter sido tipo a Donep, que é muito legal, e lá alguém deu um testemunho e falou de Jesus, e lá naquele lugar você disse, Jesus, eu quero te receber. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos ver de novo, quantos aqui ouviram falar de Jesus através de uma pessoa? Não foi nem através de rádio, nem através de televisão, nem através de evangelismo, mas assim, uma pessoa. Levante bem.
Dá uma olhada ao redor, por favor, olha ao redor. Olha ao redor. Enfim, todos os métodos de evangelismo são bons. Amém? Televisão é muito bom, rádio é muito bom, cruzada evangelística é muito bom, folheto é muito bom, teatro é muito bom, adonete é muito bom, tudo de Deus. Amém? Aleluia? Amém. Mas, pelo que nós vimos aqui, o que funciona mais? Sim ou não? Então veja só o que diz a palavra de Deus. Agora, então, vocês todos aqui e eu somos aquela boa terra na qual caiu a boa semente da palavra de Deus, e essa semente de Deus está agora frutificando em nossas vidas, e alguns de nós já estão dando seus frutos, alguns a 30, outros a 50, ou a 60, ou a 100. Mas quantos é que querem frutificar na presença de Deus? Diga assim: eu quero. Você sabe que para frutificar na presença de Deus requer perseverança. Veja só o que diz o título ali, ó. Lucas capítulo 8, versículo 15. A semente que caiu em boa terra, ou as sementes que caíram em boa terra, são aquelas que a terra, ouvindo a palavra de Deus, retém no coração honesto e bom, e dão fruto de que maneira? Então, se nós devemos perseverar em diversas direções, diversos momentos, diversos setores da nossa vida, nessa noite eu queria destacar este, porque você sabe que a nossa igreja está envolvida com esta visão, com este moto, com este slogan, com essa vontade: uma vida. Uma vida. E para que nós tenhamos uma vida a mais aqui no nosso meio, nós precisamos do quê? Diga comigo: persevere. Sabe por quê, amados? Porque às vezes você vai orar, a pessoa não vai ouvir. Você vai falar, a pessoa não vai entender naquele primeiro momento. Você vai bater na porta dela, ela não vai te entender naquela hora. Você deve ter colocado algum nome aqui. Minha esposa e eu colocamos nomes aqui. Nós estamos trabalhando nisso também. Mas nós sabemos que é difícil. Algumas pessoas têm muito mais a facilidade de abordar as outras pessoas e já falar de Jesus, né? Você pega a Yara, por exemplo, né, Yara? O dia que ela estava aqui, tinha uma pessoa trabalhando aqui, e quando ela não falou de Jesus para aquela pessoa, não levou aquela pessoa a declarar Jesus como o Senhor dela, ela não sossegou, né, Yara? Já fez a fichinha dela, ela tem isso, é inato, ela tem, né? Glória a Deus por isso. Agora, eu já estou mais assim, né? Fico esperando a Deus. Você é comigo ou não? É isso aí. Ótima vida. Eu acredito que boa parte de nós aqui também seja assim. Nós não temos... aqui em Campinas existe muito isso. As pessoas viverem o seu nicho, viverem o seu mundinho, viverem ali naquele lugar. E no elevador, por exemplo, de um prédio muito grande, você encontra as pessoas: bom dia, bom dia. Até logo, até logo. Bom dia, boa noite. Sim ou não? Não são todas as pessoas que têm muita amizade na vizinhança. Em geral, os vizinhos são quietos, não se falam. Sim ou não? Porque faz parte também da cultura da cidade. Então, o que eu quero dizer, amados, é que nós precisamos perseverar. Diga comigo: persevere, irmão. E, sobretudo, perseverar em frutificar na presença do Senhor. Porque eu e você já fomos abençoados com a preciosa semente. Eu e você já somos plantação da casa do Senhor. Nosso Deus persevera por nós. Ele persevera. A palavra diz que lá no céu, Jesus Cristo, né, é o nosso advogado. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele clama diante do Pai: Abba, Pai, por mim e por você. E agora nós precisamos, né? Esse é um verbo um pouco forte. Eu preciso, nós precisamos tomar posse dessa palavra de perseverança, nos enchermos de perseverança nesta noite diante do Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda a frutificar uma vida na tua presença. Amém. Quem gostaria de fazer isso? Então eu quero te convidar a ficar de pé.
É simples assim. E se você, como eu, tem sentido que precisa de um toque da presença do Senhor a mais na sua vida, para dar fruto com perseverança, então nós vamos estar orando diante do Senhor, nós vamos estar pedindo a Ele que nos ajude a perseverarmos na sua presença, a perseverarmos na oração pelos santos, a perseverarmos em fazer o bem, a perseverarmos diante das dificuldades. Ele vai nos ajudar, mesmo que seja na perseguição, a perseverarmos, a termos a nossa visão expandida do seu reino, a não sermos como Pedro, que experimentou andar sobre as águas, mas olhou mais a situação do que o poder de Deus, e ele começou a naufragar, e o Senhor teve que estender a sua mão. Nós vamos perseverar como Abraão perseverou lá em Gênesis capítulo 15, quando ele cortou aqueles animais, esparramou aqueles animais pelo chão e ficou esperando o Senhor passar no meio daqueles animais para confirmar a aliança que ele tinha prometido na vida de Abraão, sabe? Amados, nós vamos perseverar até que nós sejamos amplamente frutíferos, amplamente frutíferos. Quem quer receber essa palavra de frutificação? Então eu queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado nessa hora. Enquanto nós cantamos uma canção, você vai estar orando. Isso pode fechar aqui o meio, pode fechar o meio aí. Isso, pode unir aqui, por favor.